Olá, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham recuperado as energias aí para a gente continuar bravamente aprendendo sobre o Google AdWords. Azaghal, você vai trocar essa aula de AdWords que vai começar agora por mais um almoço forrado? Não, eu já tô satisfeito, cara. Já almocei bastante. Se prepara. Agora você que já almoçou. Você almoçou light, não vai dormir. Eu tô de olho se tu vai dormir. Presta atenção, você que veio aqui. Então vamos lá. Eu quero ver você se tornar agora um expert em AdWords. Peraí, o que tá acontecendo, hein? E ó, são os nerds. Eu tinha esquecido disso, que eles vão fazer a participação especial deles aqui. Pois é, bem-vindos, Jovem Nerd e Azaghal, ao Google Expert Training Day. Excelente, estamos na área. Excelente, estamos aqui. Aliás, boa tarde para todos e obrigado por terem vindo aqui para se tornarem experts no Google AdWords. Parabéns pela iniciativa. Bom, eu ia indicar um lugar para vocês sentarem e tal, mas como vocês já estão acomodados, que tal vocês darem uma breve ideia de quem vocês são para o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje? Coisa de uma ou duas frases para a gente não entrar muito no tempo da aula, tá? Beleza, como vocês devem saber ou não, eu sou o Jovem Nerd. Eu sou o Azaghal. Sim, nós somos do site Jovem Nerd, um site que começou como um blog lá em 2002, a brincadeirinha, né, de fazer coisas na hora do almoço, do trabalho. Isso, e foi evoluindo, podcast, videocast, a gente fala sobre cultura pop, Isso. quadrinhos, cinema, RPG. Hoje é um grande portal de entretenimento e informação nerd, certo? Peraí, calma aí. Acho que já deu para conhecer vocês, né? Vamos partir logo para a aula? Pô, nem deu pra falar da minha coleção de action figures. Pô, que isso? Tá, se vocês querem falar um pouquinho mais é justo, mas tem que ser um recap do que já foi visto até agora, tá? Ó, essa é uma ideia legal, ainda mais porque teve intervalo do almoço, o pessoal tá voltando aos pouquinhos aí pro clima da aula. Hora da recapitulação, Azaghal prestou atenção. Prestei. Quero ver se a gente aprendeu tudo. Então, galera, vocês gostaram de aprender sobre a rede de pesquisa? Eu tô sabendo que os professores falaram tudinho sobre o jeito que o usuário navega, o que ele vê e coisa e tal. Também falamos sobre as palavras-chave e suas correspondências, certo, Azaghal? Certo. Depois, após foi apresentada toda uma estrutura de um anúncio e as principais extensões, sem falar naquelas regrinhas do que pode ou não pode ser feito. O nome disso? Políticas do AdWords. Políticas do AdWords, isso aí, tá sabendo. Vocês também devem ter aprendido sobre as páginas de destino e as melhores práticas, sem falar na rede de display, o que ela é, quais são os formatos de anúncio aceito, os tipos de segmentação, os grupos de anúncios e as páginas de destino. Excelente. Excelente, tem que saber isso, rapaz. Você tem que saber para você ser o expert em AdWords. É, até que eles estão por dentro mesmo, né, Vince? Pô, é verdade, cara, gostei de ver aí. Todo mundo com a memória refrescada, então vamos lá, vamos tocando o barco aí pra gente não perder tempo. Agora, no capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura das campanhas, das contas e das MCCs. Vamos começar pelas campanhas. Até agora, vimos como podemos organizar nossas palavras-chave e os anúncios dentro de grupos de anúncios. Mas no AdWords também existem as campanhas. As campanhas estão no nível acima dos grupos de anúncio, ou seja, dentro da sua conta do AdWords, você pode ter uma ou várias campanhas, e cada uma dessas campanhas pode englobar vários grupos de anúncio. E se vocês forem organizados, não vão se perder, dá para achar tudo. Nomes das campanhas, grupos de anúncio, palavra-chave, extensões e muito mais. E não é preciso ficar com medo na hora de criar sua conta ou suas campanhas. Essa fase não envolve dinheiro nenhum. Verdade, ela é bem segura. Inclusive, dá para fazer simulações até que você tenha encontrado a melhor forma de anunciar. Aí sim, você põe ela para funcionar de verdade. Posso fazer uma pergunta logo de cara, professora? Perguntinha. Mas já, vamos lá, vai em frente. Se eu já tenho as minhas palavras-chave e os meus anúncios separados por tema em diferentes grupos, para que eu preciso de campanhas? Boa! Sempre me perguntam isso nas minhas aulas. Para explicar, eu gosto de comparar a conta do AdWords a uma casa, em que as campanhas são os cômodos e os grupos de anúncios são os armários dentro de cada cômodo. Cada campanha tem uma função dentro da conta, assim como cada cômodo tem a sua função dentro da casa. Os armários, assim como os grupos de anúncio, são usados só para organizar cada um desses cômodos. Tá aí, eu gostei. Me veio à cabeça agora um exemplo até mais palpável para ajudar a entender esse conceito. No capítulo anterior, a gente falou de uma loja de tênis, lembram? Então, pensando nela, a gente poderia ter dois objetivos diferentes. O primeiro seria melhorar o reconhecimento da minha empresa pelo público em geral,
E o segundo seria aumentar a venda de tênis durante o período do Natal. Nesse caso, o ideal seria ter 2 campanhas, uma institucional e outra sazonal. Aí, dentro da institucional, eu poderia ter um grupo de anúncio com palavras-chave relacionadas ao nome da minha loja e outro relacionado à localização da loja. Na campanha sazonal, eu poderia ter um grupo voltado para os tênis de corrida e outro para os tênis de basquete, por exemplo. É recomendável criar campanhas separadas para cada objetivo de marketing. Por exemplo, uma campanha sazonal, uma institucional, outra para promover o produto X e outra para promover o produto Y. Também é super recomendável manter campanhas separadas para a rede de pesquisa ou rede de display, ou para diferentes regiões e idiomas e por aí vai. Para vocês nunca mais esquecerem, é sempre bom dividir as campanhas por temas. Assim como você só guarda coisas de banheiro no banheiro e guarda coisas de quarto no quarto, você vai agrupar os grupos de anúncio do tema X na campanha X e do tema Y na campanha Y. O que é isso? Papel higiênico. Por que isso? Eu tô na dúvida se isso aqui é para usar no banheiro ou no quarto. No banheiro ou no quarto? Porque olha só, se eu tiver resfriado, eu vou ter que suar o nariz. Ah. E aí eu posso ter ele no quarto. Posso botar na gaveta, pendurar na parede, imagina, do lado da cama. Na parede do quarto, ok. Isso, e aí eu pego um pedacinho, eu suo o nariz, tudo certo. Agora, se eu tiver... Não. Desculpe, Vinícius, vai, segue, eu não quero saber essa história, não. Melhor, né, gente? Antes que ele fale besteira aqui. Bom, agora eu faço uma pergunta para vocês. Como é que podemos começar a desenhar a estrutura de campanhas da nossa conta, hein? Peraí, Vinci, já que a gente saiu um pouquinho do tema pela segunda vez por causa deles aí, eu proponho uma consequência para a dupla. O que você acha de um momento mico? Excelente. Conta aí como é que vai ser. Eu queria achar um figurino diferente para o Jovem Nerd, uma roupa para ele usar no final desse capítulo. De preferência uma coisa bem esdrúxula, assim, uma coisa bem ridícula. Pois é, me vieram aqui 2 imagens. Então, pessoal, acesse aí o aplicativo de vocês e votem em uma das 2 opções. A primeira opção seria ele com uma roupa de banho. Como assim? De toalha? Uma coisa meio desagradável, né? Assim, mas de toalha mesmo, assim? Roupa? É, isso aí. Tá. Isso mesmo. Uma segunda opção, então, pode ser talvez roupa de dormir. Gorrinho, roupãozinho, pijaminha, acho que é legal, então. Por aí mesmo, tem que ser bem caracterizado. No final desse capítulo, vocês vão ter uma visão do do incomparável Jovem Nerd. Que mané gorrinho, Eu achei rapaz! excelente. Eu achei excelente. Não, essa aqui eu quero ver. Não, eu cara. quero ver. Já tá dentro. Vamos fazer. Eu quero ver. Bom, mas vamos falar sério de novo. Simbora, vamos lá. A pergunta que eu ia fazer para vocês agora há pouco é a seguinte: para determinar o tipo de campanha mais adequado. E isso inclui as configurações e as opções dela. Do que a gente precisaria logo de cara? Eu quero dar um exemplo. Eu estava perguntando para o pessoal do curso, mas vai, Jovem Nerd, dá os exemplos você então. Antes de mais nada, a gente tem que saber quais são as metas que a gente quer alcançar. Afinal, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. E esse não é o nosso caso. Peraí. Meu amigo aqui tá assistindo muito Alice no País das Maravilhas. Daqui a pouco você vai dar o exemplo das flores. Esse é um exemplo perfeito, cara. Olha só, não para de me interromper. Para de me interromper meus 15 segundos de fama aqui. Uns 15 minutos de fama. São 15 segundos de fama. Não, 15 minutos. Tanto faz. Você já perdeu mais que 15 segundos aqui. Então, olha só. Já que ele falou, olha, vamos dar um exemplo da loja de flores. É a seguinte situação, presta atenção. Eu tenho uma verba de R$3.000 por mês para investir em AdWords. Só que a minha loja só entrega no Rio e em São Paulo. Então, o meu primeiro objetivo é divulgar só nessas 2 praças, né? Porque não faz sentido eu divulgar no resto do país e gastar dinheiro à toa. Segunda coisa, eu tenho uma verba extra de R$1.000 para fazer uma promoção do Dia das Mães com a duração de 10 dias. Legal. Esse é o meu segundo objetivo, né? E o terceiro e último é o seguinte: descobrir um novo público para a minha loja de flores, que são executivos estrangeiros. Olha só. Então, o executivo vem, Brasil de passagem, compra flores para agradar os clientes e vai embora. Então você tem que servir anúncios em inglês. Tem que atingir esse cara em inglês, exatamente, né? Então, imaginando esse cenário, para alcançar esses objetivos, o que eu tenho que fazer? Mais de uma campanha, mas quantas campanhas e quais campanhas seriam essas? Hein, professor? Próxima vez faz uma pergunta retórica, que é mais fácil, você não precisa responder. Eu quero ver.
Olha, gostei de ver, hein? Posso responder essa? Deve. Bom, só para fixar, os objetivos são: número 1, vender flores para os públicos do Rio e de São Paulo. 2, aumentar as vendas para o Dia das Mães. 3, vender flores para falantes de inglês que estão passando pelo Brasil. Quantas e quais campanhas eu deveria criar? Bom, para cobrir o primeiro ponto, que é vender flores para o Rio e para São Paulo, eu tenho duas opções. Eu poderia criar uma campanha única, segmentada para o Rio de Janeiro e para São Paulo ao mesmo tempo. Ou duas campanhas separadas, uma focada só no Rio e outra só em São Paulo. No primeiro caso, a verba mensal de R$3.000 seria aplicada na campanha. Aquele local que tivesse mais buscas ia acabar gerando mais cliques e consumindo mais do orçamento. Assim, a verba seria usada de forma orgânica, ou seja, a cidade com mais buscas consumiria mais do meu orçamento comum. Já no segundo caso, dividindo as campanhas em duas, eu teria investimentos específicos para o Rio e para São Paulo. Eu poderia, por exemplo, definir que a campanha de São Paulo teria um orçamento de R$ 1.500 e a do Rio também. Assim, independente da quantidade de buscas em cada cidade, eu teria certeza de que o orçamento seria dividido ao meio certinho. Tá, mas e meu segundo objetivo, que é divulgar a promoção do Dia das Mães? Como é que vocês atacariam essa meta? Aí a gente poderia ter uma campanha sazonal. Essa campanha teria palavra-chave como Dia das Mães, presente do Dia das Mães, e os anúncios falariam sobre a promoção do nosso site para essa data. Além disso, o meu orçamento extra de R$ 1.000 seria todo aplicado nessa campanha, garantindo assim o meu investimento no lugar certo. Eu crio a campanha esse ano e ela pode ficar ativa pelos 10 dias que antecedem o Dia das Mães. Quando chegar no dia, eu pauso a campanha e posso reutilizar ela de novo no ano que vem. Não preciso criar tudo de novo do zero. Isso aí, senão seria um retrabalho. E quanto ao nosso último objetivo, que é falar com estrangeiros? Como não tenho verba para isso e não conheço esse target, o jeito seria investir só um pouquinho neles. Eu poderia ter essa campanha contendo palavras-chave e anúncios em inglês, além de ser segmentada apenas para falantes de inglês. Assim, a gente garantiria que os anúncios nesse idioma só apareceriam para quem entende. Calma aí. Não entendi uma coisa, peraí. Por que a gente então não cria uma campanha só, mudando o idioma nos grupos de anúncio? Elementar, meu caro nerd, porque o idioma é definido nas campanhas e não no grupo de anúncios. Se você não tivesse trocado a aula pela comida, talvez você soubesse responder. Mas então, para resumir nosso exercício mental, no final, poderíamos ter o seguinte cenário: uma campanha segmentada para falantes de português, para Rio e para São Paulo, com R$3.000 de orçamento. Uma campanha em português para Rio e para São Paulo, para o Dia das Mães, com R$1.000 de verba. E uma campanha segmentada para falantes de inglês, também para Rio e para São Paulo, com um orçamento baixo, de uns R$100, por exemplo. Assim, a gente conseguiria resolver todos os nossos objetivos iniciais com apenas 3 campanhas. Legal! Agora que vocês já entenderam a teoria que explica o porquê de ter diferentes campanhas, vamos ver como fica a criação das campanhas no próprio AdWords? Ao longo do treinamento, vocês foram tendo um gostinho de como é a interface do AdWords. Mas agora, depois de criar a primeira campanha desde o início, vai ficar claro para vocês como tudo isso se encaixa. O processo de criação de uma campanha passa por 3 etapas. 1. A criação da campanha em si, quando a gente vai definir as configurações dela, como orçamento, idioma, local, aquilo tudo que a gente falou. 2. A criação do primeiro grupo de anúncio dessa campanha. E 3. A criação da lista de palavras-chave e dos anúncios desse grupo. A gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no vídeo. Depois de pronta, a gente pode editar essa nossa campanha, bem como incrementá-la com mais grupos de anúncio, mais palavras-chave, mais anúncios, o que mais vocês quiserem. Na verdade, a sequência de estruturação das campanhas dá a opção de várias configurações, mas só 5 delas são obrigatórias no primeiro momento: nome da campanha, tipo de rede, pesquisa ou display, orçamento, local e idioma. Agora, a gente vai detalhar a criação de uma campanha, junto com vocês. Bel? Cada um de vocês acompanha aqui comigo. Eu vou fazer um passo a passo que deve ser seguido na hora de criar uma campanha. O exemplo de hoje vai ser uma campanha da rede de pesquisa, tá? Então, antes de tudo, entrem na conta, claro, depois vão para a aba de campanhas, cliquem no botão Nova Campanha e escolham a opção Apenas Rede de Pesquisa. Isso mesmo.
A primeira escolha a ser feita é delimitar as redes em que você deseja ver o seu anúncio. E destrinchando um pouco mais, existem 3 opções. 1. Redes de pesquisa e display. 2. Apenas na rede de pesquisa, quando o anúncio aparece a partir de um resultado de busca. E 3. Apenas na rede de display, quando os anúncios são exibidos nos sites relacionados. Agora, dê um nome para a sua campanha. Esse nome não influencia na performance da campanha, é apenas para sua própria referência. Digamos que eu seja dona de uma delicatessen e que eu queira divulgar os meus croissants de chocolate. Então, eu resolvo chamar a campanha de Croissants Rede de Pesquisa. Depois, a gente tem que escolher a região em que a campanha vai ser exibida. País, estados, cidades ou até mesmo por raio, a partir de um ponto. O sistema vai usar o IP do usuário para identificar se esse usuário está dentro da área de segmentação. Como eu não tenho muita noção de distância, não vou optar pelo raio. Vou escolher Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados onde eu tenho filiais. Lembrando que também é preciso escolher o idioma dos usuários que vão ver os seus anúncios. Cada domínio do Google tem um idioma padrão. Quem acessa o google.com.br, por exemplo, tem grandes chances de falar português. Por isso, o AdWords mostra para esse usuário anúncios de campanhas segmentadas por idioma português. E assim vai, o Google.fr, que é o Google francês, o Google.cn, que é o Google chinês, e assim por diante. Bem lembrado, Vince. Mas no exemplo em questão, o idioma seria o português mesmo. A gente segmentaria a campanha para o português e ela seria exibida para quem fala português, ou seja, quem usa o google.com.br ou escolheu o português como idioma de preferência lá nas configurações do Google. E aí, acabou? Quase. A gente ainda tem que definir alguns campos. Um deles é o de lance e orçamento. Lance é o valor máximo do clique. Orçamento é o valor máximo que você quer investir por dia. Por hora, vamos colocar um lance de R$1 e orçamento de 100. Mas não vamos entrar em detalhes ainda sobre lance e orçamento, porque isso vai ser abordado logo mais no capítulo do leilão. Por hora, vale dizer que ele é obrigatório para a criação da campanha. Mas não se preocupem, porque nesse ponto você ainda não é cobrado. Já o campo extensões não é obrigatório para a criação da campanha, então a gente não vai adicionar nada agora. De qualquer forma, tudo isso pode ser editado de novo depois. Aí é só salvar e continuar para o passo 2, que é qual, Vince? Dar um nome para o grupo de anúncios. De novo, o nome não tem impacto no funcionamento da campanha. Ele só serve para organizar os grupos. Então, é bom ele te lembrar do que existe dentro daquele grupo. Eu posso ter 2 grupos nessa campanha. Esse de agora pode se chamar croissant doce e mais tarde podemos criar outro chamado croissant salgado. Aí é só clicar em salvar para continuar. Então, é hora de criar o primeiro anúncio. Deixa eu digitar aqui o nosso primeiro textinho. Aqui a gente tem que se lembrar do que foi dito lá no início sobre aquelas regrinhas. Em seguida, a gente vai escrever a nossa lista de palavras-chave. Espera aí. E depois, podem ser inseridos novos grupos de anúncio nessa nossa campanha. Pode ser aquele que a gente chamou de croissant salgado. Assim, depois é só ir em salvar e continuar. Pronto, primeira campanha criada. Mas antes de sair comemorando, tenha em mente que toda campanha, depois de pronta, deve ser incrementada. Posso fazer uma pergunta? Claro, vamos lá. Com tantas campanhas, assim, um monte de campanha, a gente fica com medo de se perder e acabar fazendo uma mistureba geral. Tem um jeito da gente administrar tudo isso de uma forma mais organizada? Depois que você já criou suas campanhas, Jovem Nerd, é possível encontrar todas as informações sobre elas, como a Bel já falou no início do capítulo. Quer ver só? Nessa área aqui estão os nomes de todas as campanhas já feitas. Já nessa outra aqui, dá para ver os grupos de anúncios. Se você quiser checar as palavras-chave, basta clicar aqui. Agora, se você se deu conta de que precisa incluir mais extensões de anúncio aos seus anúncios, essa é a área certa. Beleza, agora que a gente entendeu a estrutura de uma conta, com as suas campanhas e grupos de anúncio, é hora de dar uma olhadinha no que existe um nível acima da conta, as MCCs. Vince? MCCs é a sigla da área, Minha Central de Clientes. Ela é uma espécie de conta guarda-chuva que serve para gerenciar várias outras contas do AdWords.
É muito usada por agências de publicidade que têm muitos clientes. Elas usam a MCC para conseguir gerenciar todas as contas com o mesmo login e a mesma senha. E ainda dá para checar no painel de controle o resumo de todas as contas associadas. É ótimo para quem quer ganhar tempo. Vince, acho que você podia dar um exemplo, fica mais fácil de entender, né? Legal. Digamos que uma agência de publicidade tem as contas de 3 grandes anunciantes. Por exemplo, um que trabalha com e-commerce, outro do setor de serviços e um terceiro do setor industrial. Se um desses 3 anunciantes, por algum motivo, quiser mudar de agência, basta desconectar da sua MCC essa empresa que está saindo. Se quiserem incluir um novo cliente, é só conectar a conta dele na sua MCC. Mas tem uma coisa, não se trata de fazer um upgrade na sua conta do Google AdWords. A MCC é uma conta totalmente nova. É possível criar MCCs dentro de MCCs, ou seja, MCCs para gerenciar outras MCCs. Agora, só um lembrete para o pessoal antes de encerrar esse capítulo. Os donos das contas gerenciadas individuais podem se logar nas contas normalmente, mesmo depois que elas já estiverem associadas a uma MCC. Eu também tenho um lembrete. É hora de ver o Jovem Nerd pagar aquele mico que o pessoal votou lá atrás, Bel. Já tinha até me esquecido. E aí, vamos ver qual foi a opção mais votada? Roupinha de banho ou de dormir? Vamos ver? E a campeã foi... Ah, roupa de banho, olha lá. Vamos ver aqui. Que excelente. Que excelente. Ficou bem. Ficou bem com a roupinha. Sei que eu fiquei bem. Aqui, ó, que eu fiquei bem. Essa votação foi uma sacanagem. Você sabe que Uma zoeira. existe um histórico. Todo mundo conhece os seus hábitos higiênicos. Não. E seu banho tem que ter Não. talquinho. Não. Tem que ter um talquinho. Não, cara. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? As pessoas vão recortar essa porcaria e ficam me mandando pela internet o dia inteiro, cara. Por que eu tô fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Isso não pode! Isso é uma humilhação com a pessoa! Você não pode vir aqui trabalhar e olha só isso! Ai, que excelente. Nesse capítulo vocês aprenderam como é a estrutura de uma campanha, sabendo que é possível ter vários grupos de anúncio dentro dela, que se deve ter campanhas separadas de acordo com os objetivos de marketing, assim como para rede de pesquisa e rede de display. Como configurar sua conta? E aí entram aqueles 5 critérios, lembram? Orçamento diário, redes, idioma de destino, local de destino e tipos de lance. E aí que dei o bom e velho exemplo da loja de flores para vocês memorizarem. Será que funcionou? Bom, se não funcionou comigo, funcionou com a Bel e o Vince, porque eles ensinaram o beabá de como montar a campanha, certo? Eles mostraram tintim por tintim a sequência de como entrar na conta, criar nova campanha, dar um nome para ela, definir região, idioma e etc. Depois o Vince falou da minha central de clientes. Quer dizer, não minha, né? A sua, né? Mas você entendeu. É fácil de lembrar porque essa foi, afinal, a última coisa que vocês ouviram antes de começarem a rir da minha cara. Não, mas sério, deu pra ver que com ela se tem um painel de controle com todas as contas juntas, certo? E que quem mais usa essas ferramentas são os grandes anunciantes. E quem mais? Quem mais? Isso mesmo, vocês. Essa galera que quer ou já trabalha com marketing digital. Ah, então foi por isso que eles se inscreveram nesse curso? Ah, então foi por isso, Azaghal. Não, certamente não foi para comprar flores online. Vamos ao quiz agora? Quem quiser pode responder pelo aplicativo. O que pode ser definido exclusivamente no nível da campanha? A. Canais. B. Orçamento diário. C. URL de destino. D. Fuso horário. 15 segundos para responder essa daí. A resposta certa é a letra B, que é o orçamento diário. O orçamento diário é um fator exclusivo das campanhas. Já os canais são definidos para cada grupo de anúncio.
As URLs de destino são atribuídas para cada anúncio ou até mesmo para uma palavra-chave. E, finalmente, o fuso horário é só para a conta como um todo, não pode ser alterado depois que foi definido. Um usuário brasileiro do google.com.br definiu seu idioma de preferência para busca como inglês. Para segmentar uma campanha para esse usuário, qual segmentação de idioma deve ser usada? Letra A, inglês, B, português, C, espanhol, D, bilíngue. Nesse caso, a resposta certa é a letra A, em inglês. O AdWords leva em consideração a escolha de idioma do usuário e do domínio do Google em que a busca ocorreu. Nesse caso, como ele escolheu o idioma inglês, faz parte do público-alvo falante de inglês. Quando segmentamos nossa campanha para o idioma inglês, impactamos esse público. O que pode ser definido exclusivamente no nível do grupo de anúncios? A. Orçamento diário. B. Palavras-chave negativas. C. Método de pagamento. Ou D. Palavra-chave. O orçamento diário é no nível da campanha. Palavras-chave negativas podem ser na campanha ou no grupo de anúncios. E método de pagamento e da conta como um todo. Portanto, o que pode ser definido só no grupo de anúncios são as palavras-chave. Letra D.